Milionário contrata jovem obesa rejeitada por todos, mas o que descobre no final é chocante. No coração do interior de Minas Gerais, um milionário acostumado a mandar e ser obedecido vê sua vida mudar no dia em que uma jovem, marcada pela rejeição e cheia de inseguranças, bate à porta de sua fazenda pedindo uma oportunidade. Ridicularizada por muitos, ela traz consigo uma força que ninguém imagina. O que começa como um simples emprego se transforma em uma jornada de transformação, onde orgulho, amor e segunda chance se misturam sob o cheiro do café torrado e o som das sanfonas nas noites de sábado. Mas o que o milionário vai descobrir sobre essa jovem é algo que vai abalar tudo o que ele acreditava sobre si mesmo e sobre o verdadeiro valor da riqueza. Antes de começar, curta este vídeo, comente aqui de onde você está assistindo e se inscreva no canal para acompanhar essa história emocionante que vai tocar seu coração. O sol nascia por trás das montanhas do sul de Minas, tingindo o céu de laranja e dourado. O canto dos galos misturava-se ao som distante de máquinas colhendo café. A fazenda Santa Luzia acordava cedo, como sempre, sob o olhar atento de seu dono, Antônio Duarte, homem de presença imponente, de fala firme e olhar frio. Ele era conhecido por toda a região como um dos fazendeiros mais ricos e exigentes de Minas Gerais. Nada escapava à sua atenção. Desde o alinhamento das fileiras de café até o brilho dos azulejos na varanda principal, tudo tinha de estar impecável. Antônio vivia sozinho na casa grande, herança da família. As paredes eram adornadas por retratos antigos, rostos sérios que pareciam julgá-lo a cada passo. A solidão era sua companheira mais fiel, embora ele jamais admitisse. Preferia chamar aquilo de disciplina. Naquela manhã, um carro simples parou diante da porteira da fazenda. Dele desceu uma jovem de corpo grande, vestindo uma blusa surrada e calça de tecido grosso. O rosto estava coberto de suor, e as mãos trêmulas seguravam uma pequena mala. Chamava-se Clara Andrade. Vinha da cidade vizinha, onde viverá por anos à sombra de olhares de desprezo e piadas cruéis sobre seu corpo. Clara não tinha grandes expectativas. Havia ouvido falar que o dono da Santa Luzia era um homem rígido e sem paciência para inexperientes, mas aquele emprego era sua última chance. O dinheiro que trazia mal daria para mais uma semana de aluguel. Ela se aproximou da porteira e chamou o vaqueiro que estava por perto. O homem, de chapéu gasto e dentes amarelados, olhou-a de cima a baixo com desdém. Antônio, de dentro da varanda, observava a cena sem se envolver. Estava de mau humor. Havia dispensado 2 empregados na noite anterior por incompetência. Mas algo naquela figura suada, parada à beira do curral, chamou sua atenção. Ela parecia deslocada, mas havia uma firmeza silenciosa no modo como segurava a mala. Clara foi conduzida até a varanda. Ficou parada, sem saber se olhava para o chão ou para o patrão. Antônio, de braços cruzados, avaliou-a por longos segundos. "Você veio procurar trabalho na fazenda?" perguntou ele, sem levantar a voz. "Sim, senhor. Sei cuidar de galinhas, plantar horta, limpar. Faço o que for preciso", respondeu ela, tentando manter a dignidade. Antônio não respondeu de imediato. Olhou-a de cima a baixo, depois virou-se para o capataz. "Leva ela para o galinheiro. Vê se serve para alguma coisa." Clara agradeceu, baixando a cabeça. Não sabia se devia chorar ou respirar aliviada. Era um começo. Durante a primeira semana, trabalhou em silêncio. Limpava o galinheiro, alimentava as aves, lavava os bebedouros e suportava as risadas disfarçadas dos outros empregados. O capataz, seu Anselmo, fazia questão de lembrá-la todos os dias de que não duraria muito. Mas Clara, acostumada à rejeição, aprendeu a se proteger no silêncio. Trabalhava até tarde, e nas horas vagas, caminhava pelos arredores da fazenda observando o terreno. Foi assim que descobriu um velho galinheiro abandonado, cheio de mato e tábuas quebradas. Numa tarde, pegou ferramentas emprestadas e começou a limpá-lo. Os outros riram, dizendo que ela estava perdendo tempo. Mas Clara tinha uma ideia. Lembrava-se das histórias da avó, que lhe ensinara sobre o poder das hortas naturais. Enquanto isso, Antônio se ocupava com problemas mais sérios. Uma praga começava a se espalhar pelos cafezais. Os técnicos não sabiam a origem, e cada dia de perda significava milhares de reais a menos. Ele caminhava entre os pés de café com semblante tenso, ouvindo conselhos, mas nada parecia funcionar. Foi numa dessas caminhadas que ouviu vozes perto do antigo galinheiro. Aproximou-se curioso e viu Clara, ajoelhada no chão,
mexendo na terra com as mãos sujas, um lenço amarrado na cabeça. Ao redor, pequenas mudas de alface e cheiro verde começavam a brotar. "O que está fazendo aí?" perguntou ele, surpreso. Ela se levantou rapidamente, limpando as mãos no avental. "Achei que esse canto estava desperdiçado, patrão. Resolvi plantar umas coisinhas. Só para consumo da casa." Antônio se aproximou. A terra estava bem cuidada, os canteiros alinhados. Havia até um sistema improvisado de irrigação feito com garrafas cortadas. "Você fez isso sozinha?" "Sim, senhor", respondeu ela, envergonhada. Ele não disse nada. Apenas olhou em volta e seguiu o caminho. Mas naquele dia, ao jantar, percebeu que as folhas da salada estavam mais frescas do que nunca. Nos dias seguintes, passou a observar Clara de longe. Ela trabalhava com dedicação, sem nunca reclamar. Quando não estava cuidando das plantas, limpava os galpões, ajudava na cozinha, ou oferecia ajuda aos vaqueiros. Os empregados começaram a mudar de opinião. Até Dona Lourdes, a cozinheira antiga e rabugenta, admitiu que a moça tinha bom coração. Certa noite, durante a tradicional roda de viola, quando os trabalhadores se reuniam na varanda para cantar modas antigas, alguém perguntou se Clara sabia tocar algum instrumento. Ela hesitou, mas acabou confessando que sabia um pouco de sanfona. Todos riram. Ninguém acreditava. "Toca pra gente então", desafiou um dos vaqueiros. Clara corou, tentou recusar, mas Antônio, curioso, mandou buscar a velha sanfona guardada no depósito. Quando ela começou a tocar, o silêncio tomou conta da varanda. A melodia era suave e triste, cheia de emoção. Era como se cada nota contasse um pedaço de sua história. Ao final, os empregados aplaudiram de pé. Antônio permaneceu quieto, mas havia um brilho novo em seus olhos. A notícia se espalhou. No vilarejo, começaram a comentar sobre a moça da fazenda que tocava como ninguém. O capataz Anselmo, tomado pelo ciúme, começou a tratá-la com mais rispidez. Antônio percebia, mas não intervinha. Queria ver até onde Clara aguentaria. E ela aguentou. No mês seguinte, uma grande tempestade atingiu a região. O vento derrubou árvores, e parte da horta foi destruída. Quando a chuva cessou, Clara trabalhou sem parar para reconstruir tudo. Antônio foi vê-la, surpreso ao encontrá-la coberta de lama, sorrindo ao ver as primeiras mudas intactas. Ela olhou para ele e disse, ofegante, "O senhor sabia que a terra é igual a gente? Quanto mais ela apanha, mais forte fica depois." Aquela frase ficou ecoando na mente de Antônio por dias. Ele não sabia explicar por quê. Pouco a pouco, começou a chamá-la para ajudar em outras tarefas. Pediu sua opinião sobre o aproveitamento da água, depois sobre os alimentos servidos aos trabalhadores. O capataz não gostou nada disso. Numa manhã, Antônio descobriu que Clara havia deixado um relatório sobre o uso das sementes naturais na porta do seu escritório. O texto era simples, mas bem escrito. Na última página, havia um desenho da plantação ideal para economizar recursos e evitar pragas. Ele ficou impressionado. E também intrigado. "De onde você aprendeu isso?" perguntou, chamando-a à varanda. "Eu comecei a faculdade de agronomia", respondeu ela, envergonhada. "Mas não terminei. Por quê? Faltou coragem. Faltou dinheiro. E sobrou vergonha." Antônio não insistiu. Apenas assentiu e voltou a olhar o horizonte. Naquela tarde, pela primeira vez em anos, deixou o trabalho de lado e ficou sentado observando o pôr do sol. O tempo passou, e Clara começou a ganhar espaço. O ambiente da fazenda mudava. O café torrado parecia ter outro aroma, as flores do jardim floresciam com mais intensidade, e até os trabalhadores pareciam mais dispostos. No entanto, a notícia de que uma mulher, e ainda por cima uma forasteira, estava influenciando o patrão começou a circular pela cidade. O fazendeiro vizinho, Elias Brandão, homem ambicioso e malicioso, viu nisso uma oportunidade. Começou a espalhar boatos sobre o passado de Clara, insinuando que ela viera de um asilo e tinha problemas mentais. Quando Antônio ouviu os comentários no comércio local, ficou irritado. Não por ela, mas porque odiava que alguém ousasse se meter em seus assuntos. Naquela noite, Clara percebeu o semblante pesado dele. Preparou-lhe um café e o deixou sobre a mesa. Ele agradeceu apenas com um olhar, mas dentro dele algo se movia. Pela primeira vez,
Antônio Duarte sentiu algo que há muito não conhecia: respeito. E junto com o respeito, um tipo de admiração que o deixava confuso, inquieto e, de certa forma, vivo novamente. As manhãs na fazenda Santa Luzia continuavam intensas, e a vida de Clara passava a ser uma rotina de trabalho que exigia resistência e criatividade. Antônio observava cada passo dela, às vezes de longe, às vezes de perto, mas sempre atento aos detalhes. O homem, acostumado a controlar tudo, descobria aos poucos que havia algo naquele jeito calmo e determinado de Clara que o desafiava de maneiras que ele jamais imaginara. A primeira grande prova veio quando uma doença começou a se espalhar entre as galinhas. A produção de ovos caiu drasticamente, e o capataz Anselmo, irritado, tentou culpar Clara, dizendo que ela não estava cumprindo corretamente suas tarefas. Ela respirou fundo e não respondeu imediatamente, mas durante dias estudou a situação, anotando observações, consultando livros antigos de avicultura que encontrou na biblioteca da fazenda e até falando com vizinhos que tinham experiência com criação de aves. Antônio notava que, a cada passo, Clara ganhava confiança, mas também enfrentava resistência interna. Ele mesmo sentia uma mistura de orgulho e preocupação. Em seu íntimo, não queria admitir, mas sentia-se cada vez mais dependente da opinião dela. Uma manhã, ele chamou Clara para conversar no escritório. Ela entrou, ainda com manchas de terra nas roupas, mas com um olhar firme. Explique-me como pretende resolver essa situação, disse Antônio, observando o chão antes de encará-la. Clara abriu um caderno, mostrando desenhos detalhados do galinheiro, apontando as áreas de ventilação, locais úmidos e a distribuição das aves. Propôs mudanças simples, mas eficazes: reorganizar os espaços, colocar feno novo, aumentar a frequência da limpeza e introduzir um suplemento natural que ajudaria a fortalecer a imunidade das galinhas. Antônio ficou impressionado. As ideias eram práticas, econômicas e eficientes. Ele aprovou o plano, mas impôs uma condição: você terá que trabalhar sem descanso e mostrar resultados em um mês. Se não funcionar, terá que aceitar minha decisão. Clara aceitou sem hesitar. Os dias seguintes foram exaustivos. Ela acordava antes do sol, distribuía ração, limpava os galinheiros, monitorava a saúde das aves e ainda anotava cada detalhe em seu caderno. A noite caía, e ainda assim ela estudava soluções alternativas, sempre preocupada com o bem-estar dos animais. Durante esse período, Antônio percebeu pequenas mudanças em si mesmo. Ele começou a se envolver mais com o trabalho, caminhando pelos campos, ajudando a carregar sacos de ração e conversando com os empregados. A presença de Clara o fazia rir, o fazia ouvir com atenção, e isso há muito tempo não acontecia. Um dia, uma forte chuva alagou parte da horta que Clara havia plantado. Ela correu contra o vento e a lama, tentando proteger os canteiros, mas parte das mudas foi levada pela enxurrada. Antônio a encontrou exausta, com roupas encharcadas, mas com os olhos brilhando de determinação. Não se preocupe, disse ele, ajudando-a a recolher as plantas. Isso vai passar, e vamos consertar juntos. Clara sentiu algo novo naquele momento. Não era apenas apoio, era confiança genuína. Enquanto isso, o vilarejo continuava a falar sobre ela. Algumas mulheres admiravam sua força, outras não conseguiam compreender como alguém rejeitado por todos poderia se destacar. Antônio, ciente desses comentários, começou a perceber que não poderia ignorar a influência que Clara exercia sobre ele. O capataz Anselmo continuava a ser um obstáculo constante. Ele questionava decisões, espalhava pequenas intrigas e tentava desacreditar Clara perante os trabalhadores. Mas ela enfrentava tudo com paciência e inteligência, sempre apresentando resultados. Cada vitória, cada pequeno progresso da horta e do galinheiro, enfraquecia as tentativas de Anselmo de desacreditá-la. Um dia, Antônio decidiu testar Clara de outra maneira. Levou-a ao celeiro, onde guardava sementes raras e ferramentas antigas, algumas que ninguém mais sabia usar. Se você quiser continuar aqui, terá que aprender a usar essas ferramentas corretamente, disse ele. Alguns trabalhos vão exigir atenção máxima e habilidade. Clara aceitou. Passou dias estudando, experimentando e até cometendo erros que precisava corrigir sozinha. Cada sucesso vinha acompanhado de pequenas falhas que a obrigavam a aprender com paciência e disciplina. Foi nesse período que surgiu a primeira pequena reviravolta da história. Clara descobriu que algumas sementes estavam contaminadas e que, se plantadas, poderiam comprometer toda a produção da fazenda. Ela apresentou o problema a Antônio, que ficou impressionado com a atenção dela aos detalhes.
Essa descoberta salvou uma boa parte da plantação e consolidou sua importância para a fazenda. Com o passar das semanas, a relação entre Antônio e Clara começou a se transformar. Ele notava como ela se dedicava, mas também como sorria nas pequenas vitórias e conseguia alegrar os empregados mesmo nos dias mais difíceis. O capataz, cada vez mais irritado, começou a tentar isolá-la, deixando-a fora de decisões importantes, mas Antônio, ao perceber isso, interveio discretamente, garantindo que Clara tivesse liberdade para atuar. Clara, por sua vez, sentia-se cada vez mais confortável na fazenda, mas ainda carregava inseguranças do passado. Cada elogio de Antônio era recebido com surpresa e timidez, e cada desafio superado fazia seu coração bater mais rápido, embora ela não entendesse exatamente por quê. Enquanto a produção de ovos se recuperava e a horta florescia, uma nova reviravolta média surgiu. Antônio descobriu que a água da nascente principal estava diminuindo devido a problemas naturais e à falta de manutenção das encostas. Clara propôs um sistema de captação de água da chuva, combinando técnicas antigas e modernas. Antônio aprovou e juntos supervisionaram a construção do sistema, que envolveu todos os trabalhadores da fazenda. O esforço coletivo gerou mudanças significativas. A fazenda se tornou mais eficiente, e a percepção dos empregados sobre Clara passou de desconfiança para admiração. Antônio, por outro lado, começou a sentir algo que ainda não conseguia nomear. Cada gesto dela, cada detalhe percebido, cada solução apresentada mexia com ele de uma forma que ia além do respeito profissional. Uma noite, após a conclusão do sistema de água, Antônio convidou Clara para caminhar pelos campos. O vento soprava frio, carregando o cheiro da terra molhada e das flores. Você percebe como tudo está diferente? Disse ele, olhando para os canteiros agora bem irrigados. Sim, senhor. A fazenda está viva, e é lindo ver isso. Ele percebeu o quanto aquela jovem, rejeitada por tantos, conseguia transformar tudo ao seu redor. E pela primeira vez em muitos anos, sentiu que precisava dela não apenas para a produção, mas para si mesmo. Nos dias seguintes, Clara começou a assumir pequenas responsabilidades administrativas. Antônio permitiu que ela gerenciasse os empregados em algumas tarefas e até decidisse sobre compras e plantios. Cada decisão vinha com riscos, mas ela demonstrava maturidade e cuidado. Uma nova grande reviravolta se aproximava. Durante a colheita de café, Clara percebeu sinais de pragas novamente, mas desta vez eram diferentes das anteriores. Com seu conhecimento, identificou a necessidade de introduzir plantas repelentes e reorganizar as fileiras de cultivo. Antônio, impressionado, aprovou e acompanhou o processo, vendo os resultados melhorarem em poucas semanas. O esforço de Clara e a confiança de Antônio começaram a gerar algo mais profundo. Em algumas noites, sentados na varanda, conversando sobre a fazenda, sobre sonhos e sobre suas infâncias, uma conexão silenciosa se formava entre eles. Um vínculo que nem Antônio, com toda sua experiência e controle, conseguia explicar completamente. As mudanças na fazenda eram visíveis, o cheiro do café recém-colhido era mais doce, o canto dos pássaros parecia mais intenso, e até os funcionários demonstravam maior alegria. Tudo isso graças à dedicação incansável de Clara, que enfrentava diariamente desafios físicos, emocionais e sociais. O capataz Anselmo, percebendo que suas tentativas de sabotar Clara estavam falhando, começou a planejar uma última tentativa de desestabilizá-la. Ele espalhou rumores sobre a confiança excessiva de Antônio nela, tentando gerar ciúmes e tensão. Mas Antônio, já acostumado a observar com atenção, percebeu o plano e neutralizou silenciosamente. Clara, sem saber, acabará de ganhar não apenas a confiança plena de Antônio, mas também seu respeito e admiração. Ele passava a considerá-la uma parceira essencial para o futuro da fazenda, e isso marcava o início de algo que ia muito além de relações de trabalho. Ela, por sua vez, sentia uma satisfação inédita. Cada conquista, cada vitória na fazenda, cada desafio superado, fortalecia sua autoestima. O trabalho duro e o reconhecimento que começava a receber não apagavam completamente as cicatrizes do passado, mas começavam a curá-las. O sol despontava no horizonte da fazenda Santa Luzia, tingindo de dourado os campos de café e os pastos de gado. Clara já estava de pé, antes mesmo do alvorecer, revisando os registros de produção e anotando observações sobre o crescimento das hortaliças. O cheiro da terra úmida misturava-se ao perfume doce do café recém-colhido, e o som distante do galo ecoava pelo vilarejo, despertando aos poucos os empregados que começavam suas tarefas diárias.
Antônio chegou à cozinha, ainda com pijama, carregando uma xícara de café fumegante. Ele havia começado a se envolver cada vez mais na rotina da fazenda, não apenas por necessidade de supervisão, mas porque cada momento ao lado de Clara despertava sentimentos que ele não conseguia compreender completamente. Bom dia, disse ele, sentando-se à mesa. Como vão os relatórios da horta? Clara sorriu, mostrando uma pasta cheia de anotações. Está tudo em ordem, mas identifiquei algumas pragas que precisam ser tratadas antes que causem danos maiores. Enquanto falava, Antônio percebeu a confiança crescente dela. Havia algo em Clara que transformava qualquer desafio em uma oportunidade de aprendizado e crescimento, e ele começava a se sentir inspirado por essa força silenciosa. Naquele mesmo dia, uma pequena reviravolta aconteceu quando uma encomenda de semente chegou errada. Em vez das variedades que Clara havia solicitado, chegaram sementes antigas, parcialmente deterioradas. A jovem ficou frustrada, mas rapidamente encontrou uma solução. Selecionou as sementes ainda viáveis e propôs plantar em pequenas áreas de teste antes de decidir se poderiam ser usadas em grande escala. Antônio ficou impressionado com a proatividade dela e percebeu que essa habilidade de improvisar sob pressão era algo raro e valioso. Enquanto isso, Anselmo continuava sendo um obstáculo. Ele observava cada movimento de Clara, procurando falhas para criticar. Naquela manhã, tentou provocar um conflito com um dos trabalhadores, alegando que as instruções dela eram confusas. Clara, com paciência, explicou novamente as tarefas, desta vez envolvendo Antônio como mediador. A intervenção dele fez com que o capataz se sentisse diminuído, e a tensão entre os dois aumentou. Dias depois, uma média reviravolta mudou o ritmo da fazenda. Um grupo de compradores do interior de Minas Gerais apareceu para avaliar a qualidade do café produzido. Antônio, orgulhoso, deixou Clara apresentar a fazenda. Ela conduziu a visita com segurança, explicando cada detalhe do cultivo, desde a colheita até a secagem e armazenamento dos grãos. Os compradores ficaram encantados com o cuidado e a eficiência demonstrados, e a fazenda recebeu um pedido grande, suficiente para garantir estabilidade financeira pelos próximos meses. O sucesso, porém, não veio sem sacrifício. Clara passou dias inteiros trabalhando de sol a sol, sentindo dores musculares e fadiga, mas nunca desistiu. Antônio, observando cada esforço, sentia um misto de preocupação e admiração. Ele próprio começou a participar mais ativamente, carregando sacos de fertilizante e ajudando a organizar a colheita. Esse envolvimento gerava momentos de vulnerabilidade para ele, pois nunca estivera tão exposto fisicamente e emocionalmente. Uma grande reviravolta surgiu quando uma inesperada tempestade destruiu parte da plantação de hortaliças recém-plantadas. Clara ficou devastada ao ver o trabalho de semanas comprometido, mas rapidamente reuniu os trabalhadores e reorganizou os canteiros. Propôs novas técnicas de proteção das plantas, como cobertura com palha e pequenas estufas improvisadas. Antônio, ao lado dela, percebeu que Clara não apenas solucionava problemas, mas também motivava as pessoas ao redor. Enquanto os dias passavam, pequenos detalhes começavam a aproximar Antônio e Clara emocionalmente. Ele a observava rindo com os empregados, elogiando cada pequeno avanço, e sentia uma afeição crescente. Clara, por sua vez, admirava a forma como Antônio aprendia rapidamente e confiava nela, apesar de seu temperamento orgulhoso e reservado. A segunda grande reviravolta ocorreu quando Clara descobriu que a fonte de água da nascente estava sendo comprometida por erosão nas margens do rio. Ela propôs a construção de barreiras naturais e o plantio de árvores nativas para proteger o solo. Antônio apoiou a ideia, mas sabia que exigiria muito esforço físico e coordenação entre todos os trabalhadores. Nos dias seguintes, ambos supervisionaram a obra, trabalhando lado a lado com os empregados, fortalecendo laços e construindo confiança. No meio desses desafios, surgiram pequenas reviravoltas que testaram a capacidade de Clara de lidar com pressão emocional. Um dia, um grupo de vizinhos visitou a fazenda, questionando a competência dela. Clara respondeu com serenidade, explicando o planejamento da produção e mostrando resultados concretos. Antônio, observando, sentiu um orgulho silencioso, admirando a coragem dela diante da hostilidade. Uma das médias reviravoltas envolveu a necessidade de expandir a plantação de café para atender a demanda crescente. Isso significava limpar áreas antes utilizadas como pastagem e reorganizar os horários de trabalho dos empregados. Clara, mesmo cansada, assumiu a responsabilidade, desenvolvendo cronogramas detalhados e dividindo tarefas de forma eficiente.
Antônio percebeu que ela não apenas resolvia problemas, mas também inspirava todos ao redor a fazerem o mesmo. Enquanto isso, surgiam pequenas situações de tensão romântica entre os dois. Em uma manhã ensolarada, enquanto colhiam café juntos, as mãos se tocaram sem querer, provocando olhares rápidos e sorrisos tímidos. Esses momentos, embora sutis, criavam uma conexão emocional crescente que nenhum dos dois podia negar. Uma terceira grande reviravolta aconteceu quando Clara propôs a introdução de técnicas de compostagem orgânica, aumentando a produtividade da horta e reduzindo custos. Antônio inicialmente hesitou, preocupado com o tempo e o investimento, mas aceitou testar o método. Os resultados foram impressionantes. As plantas cresceram mais saudáveis, os solos mais férteis e os trabalhadores motivados por verem um resultado tangível de seus esforços. Ao mesmo tempo, surgiram obstáculos significativos para Antônio. Ele precisava equilibrar o crescimento da fazenda com cuidado com os empregados e a relação com Clara, que já não era apenas profissional. Cada decisão exigia tempo, atenção e sensibilidade emocional. Ele sentia o peso da responsabilidade e a necessidade de confiar em Clara completamente. Clara, por sua vez, enfrentava obstáculos físicos e emocionais. Ela precisava lidar com a rejeição ainda presente da sociedade local, a desconfiança de alguns trabalhadores e a pressão constante para provar seu valor. Cada vitória vinha acompanhada de fadiga e momentos de dúvida, mas também de uma sensação de conquista única. Uma subtrama começou a se desenvolver com um jovem empregado chamado Lucas, que sonhava em estudar agronomia. Clara passou a orientá-lo, ensinando técnicas de plantio e explicando processos de cultivo. Antônio observava essa relação com carinho, percebendo como Clara tocava a vida das pessoas ao seu redor. O capataz Anselmo tentou novamente sabotar Clara, desta vez espalhando informações falsas sobre a qualidade do café para compradores locais. Antônio, já acostumado com os esquemas dele, interveio discretamente e confirmou que tudo estava correto, fortalecendo a autoridade de Clara. Essa vitória, embora pequena, aumentou ainda mais a confiança dela e reforçou o vínculo de respeito entre os dois. Durante um fim de tarde, enquanto caminhavam pelos campos, Antônio comentou sobre o quanto a fazenda havia mudado nos últimos meses. A vegetação estava mais verde, o cheiro da terra mais intenso e o canto dos pássaros mais alto. Tudo parecia vibrar de vida, reflexo direto do esforço de Clara e do envolvimento dele. Uma última reviravolta do capítulo ocorreu quando Clara descobriu uma área abandonada da fazenda que poderia ser transformada em uma estufa de mudas. Antônio ficou surpreso com a iniciativa e apoiou totalmente. Nos dias seguintes, ambos supervisionaram a construção da estufa, envolvendo trabalhadores e garantindo que cada detalhe fosse feito corretamente. Clara e Antônio sentados na varanda da casa principal, observando o pôr do sol tingir os campos de tons alaranjados e dourados. O silêncio entre eles era confortável, preenchido por uma conexão que ia além do trabalho e das responsabilidades. Ambos sabiam que desafios maiores viriam, mas também sabiam que juntos poderiam enfrentar qualquer obstáculo. Ao amanhecer na fazenda Santa Luzia trouxe consigo o perfume úmido da terra molhada pela chuva da noite anterior. Clara estava na estufa de mudas, verificando cada semente, suas raízes e folhas recém-surgidas. A satisfação em vê-las crescer saudável era visível em seu rosto. O barulho suave do vento nas folhas misturava-se ao canto dos pássaros e ao som distante do gado, criando uma atmosfera de calma e produtividade que contrastava com o ritmo intenso da fazenda durante o dia. Antônio chegou com o jornal da manhã, um gesto que aos poucos se tornava rotina, trazendo não apenas notícias locais, mas também motivação silenciosa. "Bom dia", disse ele, observando Clara manusear com delicadeza os pequenos vasos de semente. "Hoje parece que a estufa está perfeita." Clara sorriu, passando os dedos pelo solo úmido. "Cada planta aqui representa esforço, paciência e a esperança de que algo maior está por vir." A primeira pequena reviravolta do dia ocorreu quando Lucas, o jovem aprendiz, derrubou acidentalmente alguns vasos de sementes. Clara respirou fundo e, com um sorriso calmo, ensinou a reorganizar e replantar, transformando o acidente em uma aula prática. Antônio observou, admirando a paciência e o cuidado dela, percebendo que sua capacidade de liderar e ensinar estava moldando não apenas a fazenda, mas a vida das pessoas ao redor. Pouco depois, uma média reviravolta desafiou a autoridade de Clara. Um representante de uma cooperativa local questionou a viabilidade de algumas técnicas que ela estava implementando, sugerindo que poderiam comprometer a produtividade. Clara, com firmeza e serenidade, apresentou resultados preliminares,
mostrando gráficos e comparativos que demonstravam o aumento da produtividade e a saúde das plantas. Antônio ficou impressionado com a confiança e o conhecimento dela. Esse episódio não apenas fortaleceu o respeito que os trabalhadores tinham por Clara, mas também consolidou a confiança dele nela. Enquanto caminhavam pelos campos para inspecionar a colheita de café, Clara compartilhou detalhes sobre a história da região. Falou sobre os festivais tradicionais de Minas Gerais, as festas de colheita que envolviam toda a comunidade e a importância de manter técnicas sustentáveis que respeitassem a cultura local. Antônio percebeu que a conexão de Clara com a terra ia além do trabalho. Ela entendia e valorizava a cultura que moldava a comunidade. Essa percepção trouxe uma nova profundidade ao seu interesse por ela. Uma grande reviravolta ocorreu quando a máquina de secagem de grãos apresentou falhas inesperadas, ameaçando atrasar a entrega de um pedido importante. Clara reagiu rapidamente, consultando os manuais técnicos e implementando ajustes provisórios enquanto aguardava a chegada de peças de reposição. Antônio se envolveu diretamente, aprendendo ao lado dela e oferecendo soluções práticas. O problema foi resolvido, mas o episódio mostrou a ambos que a fazenda exigia constante adaptação e que sua colaboração mútua se tornava cada vez mais essencial. Naquela tarde, enquanto ajudava a recolher os sacos de café, Antônio percebeu um detalhe que o fez sorrir. Clara sempre acrescentava pequenas notas sobre cada lote, descrevendo a textura dos grãos, a intensidade do aroma e até a sensação de toque das sementes. Esses detalhes, embora simples, demonstravam um cuidado profundo e pessoal que encantava não apenas ele, mas também os compradores da fazenda. Uma pequena reviravolta pessoal para Antônio ocorreu quando ele tentou ajudar na horta e se sentiu desajeitado, tropeçando nos canteiros. Clara riu discretamente, mas o tranquilizou, mostrando a técnica correta. Esse momento de vulnerabilidade aproximou ainda mais os dois, criando uma conexão genuína baseada na paciência, aprendizado e respeito mútuo. Enquanto isso, Anselmo, o capataz, observava as mudanças e se ressentia do protagonismo de Clara. Ele planejava pequenas interferências, mas a transparência da comunicação com Antônio e a presença constante de Clara tornavam suas tentativas ineficazes. Uma média reviravolta se desenrolou quando ele tentou espalhar rumores sobre atrasos na produção, mas os registros detalhados e o planejamento meticuloso de Clara desmentiram suas alegações. Clara também enfrentava obstáculos internos. Ela sentia a pressão de continuar provando seu valor, não apenas para Antônio ou para os trabalhadores, mas para si mesma. O medo de fracassar a cada passo era constante, mas ela transformava essa ansiedade em motivação. Cada vitória vinha acompanhada de cansaço físico e emocional, mas também de um orgulho silencioso que se refletia no brilho de seus olhos. Uma média reviravolta externa envolveu a vizinhança. Durante um passeio pelos limites da fazenda, Clara descobriu que alguns terrenos próximos estavam sendo vendidos e que poderia surgir uma oportunidade de expansão. Porém, isso dependia de negociação delicada e da confiança dos novos proprietários. Ela apresentou a ideia a Antônio, que apoiou imediatamente, sabendo que isso poderia consolidar ainda mais o sucesso da fazenda. Uma subtrama afetiva começou a se intensificar. Em um final de tarde, enquanto verificavam a irrigação dos canteiros, Antônio segurou a mão de Clara para ajudá-la a atravessar um pequeno córrego. O toque foi inesperado, mas ambos sentiram uma eletricidade silenciosa. Nenhuma palavra foi dita, mas aquele instante reforçou a conexão emocional que crescia dia após dia. Uma grande reviravolta envolveu um contrato importante com uma rede de supermercados. O pedido seria o maior da história da fazenda, mas exigia duplicar a produção em poucas semanas. Clara organizou cronogramas detalhados, redistribuiu tarefas e implementou técnicas mais eficientes de cultivo e colheita. Antônio ajudou fisicamente e emocionalmente, participando ativamente do processo e apoiando cada decisão dela. A equipe respondeu com dedicação, e o trabalho árduo começou a mostrar resultados positivos. Enquanto os dias passavam, os campos mudavam visivelmente. As folhas estavam mais verdes, os cafés mais robustos e a horta florescia com vitalidade. A paisagem refletia o esforço conjunto e o cuidado de Clara e Antônio, e o ar estava carregado do aroma doce da terra fértil e do café recém-colhido. Uma terceira grande reviravolta ocorreu quando uma visita inesperada de um especialista em agronomia trouxe críticas construtivas. Inicialmente apreensiva, Clara ouviu atentamente e aplicou os ajustes necessários, transformando a recomendação em melhorias significativas. Antônio percebeu que a capacidade de Clara de aceitar feedback sem perder confiança era uma qualidade que fortalecia não apenas a fazenda, mas também o relacionamento deles.
A primeira grande entrega para a rede de supermercados foi concluída com sucesso, garantindo a estabilidade financeira da fazenda. No entanto, Clara havia trabalhado quase sem descanso, e Antônio percebeu a exaustão dela. Ele a encorajou a descansar, oferecendo momentos de cuidado e atenção, demonstrando que seu interesse por ela ia muito além do profissional. Enquanto o sol se punha, os dois sentaram-se na varanda da casa principal, observando a magnitude da fazenda transformada por suas mãos. O vento suave carregava o cheiro da terra, das plantas e do café, e um silêncio confortável pairava entre eles. Ambos sentiam a presença do outro como um apoio constante, um refúgio seguro em meio a desafios e conquistas. Clara, olhando para os campos, pensou em como cada dificuldade superada a havia tornado mais forte, mais resiliente e mais conectada com a vida ao redor. Antônio, observando-a, sentiu que aquela admiração estava se transformando em algo profundo, algo que ele nunca havia sentido antes. A paisagem mudava lentamente com a luz do entardecer. Os campos, que antes pareciam apenas terrenos de trabalho, agora refletiam a vida, o esforço e a paixão de quem cuidava deles. Cada detalhe, desde o som da água correndo nos canais de irrigação até o aroma do café no ar, reforçava a sensação de realização e a promessa de um futuro ainda mais promissor. O dia começou com o sol ainda baixo no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e laranjas. Clara já estava nos campos de tomate, verificando a maturação dos frutos e ajustando o sistema de irrigação para evitar o excesso de água que poderia prejudicar a produção. O cheiro fresco da terra úmida misturava-se ao aroma adocicado. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Dos tomates maduros, criando uma atmosfera que lembrava a simplicidade da vida no interior de Minas Gerais. Antônio apareceu com sua inseparável garrafa de café fresco, oferecendo a ela uma pausa rápida antes do início das tarefas mais pesadas. Bom dia, disse ele, com um sorriso tranquilo que começava a ser rotina entre eles. Clara sorriu de volta, aceitando a bebida quente, e sentiu o calor que ia além da xícara. Enquanto caminhavam pelos canteiros, uma pequena reviravolta aconteceu quando perceberam que alguns tomates haviam sido atacados por pragas noturnas. Clara respirou fundo, mas rapidamente começou a explicar a Antônio a técnica orgânica de controle que vinha testando. Eles trabalharam juntos, aplicando soluções naturais e observando de perto o comportamento das plantas. Essa experiência reforçou a parceria crescente entre os dois, mostrando que a fazenda não era apenas um espaço de trabalho, mas também de aprendizado e colaboração. O dia avançava, e uma média reviravolta veio na forma de uma visita inesperada de um fornecedor de adubos especializados. Ele sugeriu uma mudança no cronograma de fertilização, mas Clara, com seu conhecimento detalhado das plantas e do solo, explicou os riscos e benefícios de cada opção. Antônio ficou impressionado com a segurança dela, percebendo que seu julgamento não dependia apenas de experiência prática, mas também de estudo e planejamento. Enquanto ajustavam os novos sistemas de irrigação, uma terceira pequena reviravolta surgiu. Lucas, o jovem aprendiz, derrubou parte dos tomates recém-colhidos. Clara suspirou, mas ao invés de se irritar, transformou o incidente em uma oportunidade de ensino, explicando técnicas de manuseio cuidadoso e organização da colheita. Antônio observava, percebendo que a paciência dela era tão valiosa quanto seu conhecimento técnico. Na hora do almoço, sob a sombra de um pé de manga próximo à casa principal, Clara e Antônio conversaram sobre o passado e os sonhos. Clara revelou parte de suas inseguranças, sobre ser rejeitada por sua aparência e sentir que precisava provar seu valor constantemente. Antônio compartilhou suas próprias lutas internas, admitindo que, apesar do sucesso financeiro, havia um vazio que só começava a preencher com experiências significativas e pessoas de confiança ao seu lado. Essa conversa íntima fortaleceu o vínculo emocional entre os dois, criando uma base de empatia e compreensão mútua. Mais tarde, uma média reviravolta surgiu quando Anselmo tentou questionar uma decisão de Clara sobre a redistribuição das tarefas entre os funcionários. Ela, com diplomacia e clareza, explicou os motivos de suas escolhas, apoiando-se em dados e observações que demonstravam o aumento da produtividade e do bem-estar da equipe. Antônio, vendo a firmeza e a sensibilidade dela, reforçou seu apoio silencioso, fortalecendo ainda mais a posição de Clara na fazenda. Durante a tarde, a grande reviravolta do dia se revelou com uma oferta de parceria de um restaurante renomado da capital. Eles queriam exclusividade em alguns produtos da fazenda,
mas com prazos apertados e exigências rigorosas de qualidade. Clara sentiu o peso da responsabilidade, sabendo que qualquer erro poderia comprometer a reputação da fazenda. Ela e Antônio traçaram um plano detalhado, dividindo tarefas, ajustando cronogramas e organizando a equipe para atender às demandas. A experiência mostrou que o sucesso vinha do esforço coletivo, planejamento estratégico e atenção aos detalhes. Enquanto supervisionava a produção de hortaliças, Clara percebeu que sua relação com os funcionários estava se transformando. Aqueles que antes eram céticos agora viam como uma líder justa e competente, alguém que se preocupava com o bem-estar de todos, mas que também sabia exigir dedicação. Uma média reviravolta social ocorreu quando alguns trabalhadores compartilharam ideias inovadoras para otimizar o cultivo, inspirados pela abertura e confiança que Clara oferecia. Antônio percebeu que a liderança dela não só beneficiava a fazenda, mas também fortalecia a autoestima e motivação de cada pessoa ali. Uma chuva intensa causou erosão em uma parte da estrada que levava à cidade vizinha, atrasando a entrega de produtos frescos. Clara rapidamente reorganizou rotas alternativas e coordenou a equipe para garantir que os pedidos chegassem a tempo. Antônio, ao lado dela, ajudou fisicamente a transportar algumas caixas, mostrando não apenas comprometimento, mas também cuidado pessoal. O episódio reforçou a importância da adaptabilidade e da colaboração entre eles. Enquanto a tarde se transformava em entardecer, Clara e Antônio encontraram um momento de tranquilidade na margem de um pequeno lago da fazenda. O reflexo do céu colorido na água, o som suave dos pássaros retornando ao ninho e a brisa fresca criavam um cenário quase mágico. Eles conversaram sobre sonhos futuros, possibilidades de expansão da fazenda e pequenas ambições pessoais. Antônio, sentindo-se cada vez mais próximo, percebeu que sua admiração estava se tornando amor. Clara, embora ainda cautelosa, sentia uma conexão emocional crescente, uma sensação de segurança e cumplicidade que nunca havia experimentado antes. Durante a noite, enquanto os funcionários se recolhiam, Clara revisou os relatórios de produção e planejamento do dia seguinte. Antônio entrou com uma bandeja de chá e biscoitos caseiros, gesto simples, mas cheio de significado. Eles conversaram sobre os desafios do dia, celebraram as pequenas vitórias e refletiram sobre os aprendizados. Cada obstáculo enfrentado, cada decisão tomada e cada vitória conquistada tinha um custo, mas também fortaleciam a relação deles e a confiança mútua. Clara recebeu uma mensagem de um fornecedor sobre um atraso em materiais essenciais. Em vez de se desesperar, ela usou o tempo para organizar tarefas internas e treinamentos da equipe, transformando uma potencial crise em oportunidade de desenvolvimento. Antônio ficou impressionado com a capacidade dela de manter a calma e transformar problemas em soluções práticas. Clara e Antônio observando a lua cheia refletida nos campos, sentindo que cada desafio superado aproximava não apenas os objetivos da fazenda, mas também os corações deles. A paisagem noturna, iluminada pelo luar e pelo brilho suave das estrelas, simbolizava a esperança, a dedicação e a promessa de um futuro promissor. O aroma da terra molhada e das plantas ainda pairava no ar, lembrando-os de que cada detalhe, cada gesto e cada decisão contribuía para a construção de algo maior, não apenas em termos de sucesso financeiro, mas também de amor, confiança e realização pessoal. O sol nascia tímido no horizonte, tingindo o céu com tons de rosa e dourado, refletindo nas folhas úmidas da plantação. Clara chegou cedo à fazenda, como de costume, ajustando seu chapéu de palha e respirando profundamente o ar fresco da manhã mineira. O cheiro da terra recém-regada e das flores silvestres criava uma sensação de calma e concentração. Antônio apareceu. Logo depois, trazendo 2 xícaras de café, seu gesto silencioso se tornando cada vez mais habitual e reconfortante. Naquele dia, uma grande reviravolta aguardava Clara e Antônio. Um inspetor agrícola da cidade chegou inesperadamente para avaliar as práticas sustentáveis da fazenda. Clara, preparada para apresentar relatórios e demonstrar técnicas de cultivo orgânico, sentiu o coração acelerar. A avaliação tinha potencial de abrir novas portas comerciais, ou se algo fosse detectado, atrasar projetos importantes. Ela respirou fundo, lembrando-se de todas as pequenas conquistas e decisões bem planejadas até aquele momento. Antônio, percebendo sua tensão, segurou levemente sua mão em um gesto de apoio silencioso. A primeira pequena reviravolta do dia ocorreu quando o inspetor questionou a saúde de algumas plantas de morango, sugerindo que poderiam estar afetadas por fungos. Clara conduziu aos canteiros, mostrando a metodologia de prevenção que vinha utilizando e explicando a importância do controle orgânico para manter a qualidade do produto.
O inspetor, impressionado com a organização e conhecimento dela, anotou cada detalhe e aprovou a metodologia. A aprovação trouxe alívio, mas também uma nova responsabilidade: manter o padrão elevado exigido. Enquanto caminhavam pelos campos, uma média reviravolta aconteceu com a notícia de que uma cooperativa agrícola da região queria comprar parte da produção de tomates para abastecer mercados locais. Clara viu a oportunidade, mas sabia que atender a demanda exigiria reorganização e aumento da produtividade, além de treinamentos para a equipe. Antônio apoiou a ideia, mas alertou sobre os desafios logísticos e a necessidade de manter a qualidade. Clara passou horas planejando a distribuição de tarefas, ajustando cronogramas e revisando processos internos. No meio da tarde, uma pequena reviravolta pessoal fez Clara perceber algo sobre si mesma. Durante a supervisão de colheita, Lucas, o jovem aprendiz, derrubou uma caixa de tomates maduros. Clara, ao invés de se irritar, ensinou pacientemente a maneira correta de manusear os produtos. Ao observar a melhora imediata de Lucas, sentiu orgulho não apenas do resultado, mas da sua capacidade de liderar com empatia. Antônio, observando a cena, sentiu um misto de admiração e ternura, percebendo a força de caráter de Clara. Enquanto ajustavam a irrigação de algumas hortaliças, uma média reviravolta financeira surgiu. Um cliente de longa data havia solicitado uma entrega maior de alfaces e rúcula, mas com prazo muito curto. Clara precisou reorganizar toda a equipe, contratar temporariamente 2 ajudantes locais e coordenar transporte extra. Cada decisão tinha riscos: atraso poderia prejudicar a reputação, excesso de pressão poderia desmotivar a equipe. Mas com planejamento cuidadoso, eles conseguiram atender a demanda com produtos frescos e de qualidade. Antônio, embora acostumado a desafios, admirou a capacidade de Clara de resolver crises de maneira prática e equilibrada. Durante a tarde, a primeira grande reviravolta emocional do capítulo se revelou. Clara recebeu uma carta de sua família, que ela havia evitado responder por meses devido à tensão que sentia com eles. As palavras da carta surpreenderam: mensagens de apoio e reconhecimento pelo sucesso na fazenda, além de incentivo para continuar lutando por seus sonhos. A mistura de alívio, emoção e nostalgia trouxe lágrimas aos olhos de Clara. Antônio a abraçou, sentindo a vulnerabilidade dela e reforçando a sensação de que, independentemente do passado, ela não estava sozinha. Mais tarde, uma pequena reviravolta social aconteceu quando alguns moradores da cidade vizinha visitaram a fazenda para conhecer o trabalho e comprar produtos frescos. Clara recebeu perguntas sobre técnicas de cultivo, preservação ambiental e sustentabilidade, explicando tudo de maneira simples e didática. A interação aumentou sua confiança e aproximou a fazenda da comunidade local, fortalecendo laços que seriam importantes para futuras colaborações e parcerias. Ao entardecer, uma média reviravolta estratégica surgiu com a proposta de um evento cultural na fazenda. Um grupo de músicos tradicionais de Minas Gerais queria realizar uma apresentação ao ar livre para promover a cultura local, e a fazenda seria o local ideal. Clara e Antônio precisaram reorganizar parte dos campos e planejar logística, incluindo segurança e acomodação para visitantes. O evento não apenas atraiu atenção positiva, mas também aumentou a visibilidade da fazenda, mostrando que planejamento e criatividade poderiam gerar oportunidades inesperadas. Durante a noite, enquanto observavam as luzes da cidade refletindo no horizonte, uma grande reviravolta de confiança aconteceu. Antônio finalmente confessou seus sentimentos por Clara de forma clara e honesta, dizendo que admirava sua determinação, inteligência e gentileza, e que percebia que estava se apaixonando por ela. Clara, emocionada, admitiu que sentia o mesmo, mas ainda estava cautelosa devido a experiências passadas. Esse momento fortaleceu a conexão emocional entre os dois, marcando o início de um relacionamento baseado em respeito, admiração e cumplicidade. Enquanto revisava relatórios financeiros da fazenda, percebeu que uma análise detalhada mostrava um potencial de expansão para cultivo de frutas exóticas. Essa descoberta exigiria investimentos, pesquisa de mercado e treinamento adicional da equipe. Embora desafiador, o projeto representava uma oportunidade de crescimento e inovação, e Antônio se comprometeu a ajudá-la em cada passo, garantindo recursos e apoio emocional. Ao final da noite, a terceira grande reviravolta trouxe uma reconfiguração na dinâmica da equipe. Alguns funcionários começaram a expressar interesse em assumir responsabilidades maiores, inspirados pela liderança de Clara e pelo reconhecimento do trabalho em equipe. Isso trouxe desafios de treinamento e supervisão, mas também oportunidades de desenvolver líderes dentro da fazenda, fortalecendo a estrutura de longo prazo.
Clara e Antônio conversaram sobre estratégias de motivação e acompanhamento, garantindo que o crescimento fosse sustentável e equilibrado. Antes de encerrar o dia, Clara caminhou até o lago da fazenda, observando o reflexo das estrelas na água calma. Cada desafio superado, cada pequena vitória e cada momento de vulnerabilidade fortaleciam não apenas a fazenda, mas também os laços entre ela e Antônio. O ar fresco da noite carregava o aroma da terra e das plantas, lembrando-a de que o trabalho árduo, a paciência e a empatia eram os alicerces de qualquer sucesso duradouro. Clara e Antônio sentados à beira do lago, em silêncio, apreciando a harmonia da natureza e a sensação de que, mesmo diante de obstáculos, estavam construindo algo sólido e significativo juntos. A paisagem noturna, iluminada pelas estrelas e pelo brilho distante da lua, simbolizava esperança, amor emergente e a certeza de que os desafios enfrentados até agora serviam como degraus para conquistas ainda maiores. O dia começou com uma brisa suave que percorria os campos da fazenda, trazendo consigo o cheiro de café recém-preparado e o aroma doce das flores do pomar. Clara chegou cedo, vestindo botas de couro e um chapéu de palha, pronta para iniciar mais um dia de trabalho intenso. Antônio estava à espera, como de costume, com 2 xícaras de café fumegante e o olhar atento, refletindo preocupação e carinho. Hoje seria um dia diferente, cheio de decisões importantes e desafios inesperados. A primeira média reviravolta do dia surgiu quando uma tempestade repentina se formou sobre a região. As nuvens carregadas avançavam rapidamente, ameaçando os campos recém-plantados. Clara, preocupada com a possibilidade de prejuízos, correu para reorganizar os estufas e proteger as plantas mais sensíveis. Antônio ajudou a reforçar barreiras de contenção e improvisar coberturas para proteger o sistema de irrigação. O esforço conjunto mostrou a força da parceria entre eles, mas também destacou o risco constante de lidar com a agricultura. Enquanto a chuva fina caía, Clara recebeu a visita de Sofia, uma especialista em marketing agrícola, que propôs uma campanha para promover os produtos da fazenda nas redes sociais e em mercados urbanos. A primeira pequena reviravolta do dia foi o choque inicial de Clara. Ela nunca havia lidado com divulgação digital. Mas ao ouvir a proposta detalhada, percebeu o potencial de expansão e aceitou o desafio, combinando inovação com tradição. Antônio, embora mais avesso a tecnologias, confiava na visão de Clara e apoiou a decisão, oferecendo recursos e contato com fornecedores confiáveis. Durante a manhã, uma grande reviravolta emocional surgiu quando Clara percebeu que começava a sentir ciúmes sutis de outros homens que conversavam com Antônio durante sua visita à cidade para tratar de assuntos da fazenda. Ela tentou ignorar, mas a sensação a fez refletir sobre seus próprios sentimentos e sobre a vulnerabilidade que o amor trazia. Antônio, intuitivo, percebeu a mudança de comportamento e abordou o assunto com delicadeza, reforçando que sua admiração e cuidado eram exclusivos e sinceros. A conversa profunda fortaleceu a relação e trouxe mais transparência emocional entre os dois. Enquanto a chuva diminuía, Clara e Antônio inspecionaram os danos nos campos de morango e hortaliças. Uma média reviravolta logística apareceu. Parte da produção prevista para mercados locais poderia se perder devido ao excesso de água. Clara precisou reorganizar a colheita, priorizando produtos que chegariam com qualidade intacta e redistribuindo tarefas entre os funcionários. A experiência demonstrou que cada decisão exigia equilíbrio entre urgência, qualidade e bem-estar da equipe. Ao meio-dia, durante o intervalo para o almoço, uma pequena reviravolta social aconteceu quando Lucas, o aprendiz, compartilhou uma ideia de cultivo mais eficiente para alguns canteiros de ervas. Clara ouviu atentamente, analisou e adaptou a sugestão à realidade da fazenda, implementando pequenas mudanças que aumentaram a produtividade. Antônio ficou impressionado com a capacidade dela de ouvir e valorizar contribuições da equipe, fortalecendo a liderança de Clara de forma prática e inspiradora. Enquanto a tarde avançava, uma média reviravolta financeira surgiu. Um grande comprador da capital ligou solicitando uma quantidade extra de produtos para um evento importante, exigindo entrega em menos de 48 horas. Clara precisou reorganizar a logística, delegando tarefas e coordenando o transporte adicional. Antônio ajudou fisicamente na preparação dos carregamentos, mostrando que liderança não se limita à supervisão, mas também ao envolvimento prático. A entrega foi concluída com sucesso, mas exigiu esforço intenso e cansaço da equipe, reforçando que conquistas sempre vêm com sacrifícios. No final da tarde, uma grande reviravolta cultural aconteceu com a visita de um grupo de músicos tradicionais de Minas Gerais que queriam gravar vídeos de apresentação na fazenda para promover a cultura local.
Clara percebeu que essa era uma oportunidade de unir tradição e inovação, aumentando a visibilidade da produção e valorizando o patrimônio regional. Ela reorganizou os espaços, ajustou horários de colheita e preparou produtos frescos para degustação. O evento trouxe reconhecimento e reforçou a importância de integrar cultura e negócios na gestão da fazenda. Enquanto o sol começava a se pôr, Clara e Antônio fizeram uma caminhada pelos campos, refletindo sobre os desafios enfrentados. A segunda grande reviravolta emocional do capítulo ocorreu quando Clara percebeu o quanto dependia emocionalmente de Antônio. A admiração havia se transformado em amor profundo, mas ela ainda lutava contra a insegurança sobre seu passado e sobre a forma como sempre havia sido rejeitada. Antônio, sensível às hesitações dela, segurou suas mãos, transmitindo segurança e aceitação incondicional. Esse momento de vulnerabilidade fortaleceu ainda mais o vínculo entre eles. Mais tarde, ao revisar relatórios de produção e planejamento para o mês seguinte, Clara se deparou com a terceira grande reviravolta estratégica do capítulo: a possibilidade de iniciar uma pequena produção de frutas exóticas, algo nunca tentado antes na região. A implementação exigiria pesquisa, testes de solo, ajustes no sistema de irrigação e treinamento da equipe. Clara sentiu o peso do desafio, mas também a empolgação de inovar. Antônio se comprometeu a apoiar financeiramente e emocionalmente, garantindo recursos e motivação para enfrentar o projeto. Enquanto a noite se aproximava, a terceira pequena reviravolta do capítulo surgiu com uma falha temporária na bomba de irrigação de um dos setores mais críticos. Clara rapidamente utilizou ferramentas já disponíveis na fazenda para realizar reparos emergenciais, ensinando Lucas e outros funcionários a resolver problemas de maneira prática e segura. Antônio observou, admirado com a capacidade de Clara de manter a calma e encontrar soluções rápidas sob pressão. Ao final do dia, Clara e Antônio sentaram-se no deck próximo ao lago, observando o reflexo da lua na água calma. O som das folhas agitadas pelo vento e o cheiro da terra úmida criavam um ambiente de tranquilidade e introspecção. Conversaram sobre sonhos, medos e planos futuros. Cada desafio superado, cada pequena vitória e cada momento de vulnerabilidade os aproximava ainda mais, tornando a relação sólida, baseada em respeito, amor e parceria. A paisagem noturna, com as estrelas refletindo nos campos e a brisa leve trazendo aromas da fazenda, simbolizava esperança, perseverança e o início de uma fase de crescimento pessoal e profissional. Cada obstáculo, cada decisão e cada conquista demonstravam que sucesso e amor caminham lado a lado quando dedicação, paciência e coragem para enfrentar mudanças inesperadas. O amanhecer chegou lentamente sobre a fazenda, tingindo o céu com tons de laranja e dourado, enquanto o aroma do café fresco e da terra molhada preenchia o ar. Clara acordou antes do sol, como de costume, ansiosa para revisar o planejamento do dia. Antônio já estava despertando a equipe, distribuindo tarefas com cuidado e observando cada detalhe do funcionamento da fazenda. O dia prometia desafios intensos, mas também oportunidades inesperadas que poderiam transformar ainda mais o futuro da propriedade. Logo cedo, a primeira média reviravolta do dia se apresentou quando um representante de um restaurante renomado de Belo Horizonte visitou a fazenda, interessado em comprar hortaliças e frutas orgânicas em grande escala. Clara precisou reorganizar toda a produção e ajustar a logística de transporte para atender a demanda, enquanto mantinha a qualidade impecável dos produtos. Antônio ajudou a mapear os caminhos de transporte e a verificar estoques, garantindo que cada entrega fosse precisa e pontual. A pressão era alta, mas o entusiasmo de conquistar um cliente de prestígio animava a todos. Enquanto preparavam os canteiros para a colheita, uma pequena reviravolta social surgiu. Lucas, o aprendiz, contou a Clara que alguns vizinhos questionavam se a fazenda realmente seguia práticas sustentáveis. Clara aproveitou a oportunidade para convidar os vizinhos a conhecer a propriedade, mostrando cada processo, explicando o uso consciente de água, adubos orgânicos e cuidados com o solo. A visita foi um sucesso, fortalecendo a confiança da comunidade local e abrindo portas para futuras parcerias. Antônio observava a liderança natural de Clara e sentia orgulho de seu comprometimento e empatia. Ao meio-dia, durante o intervalo para o almoço, uma grande reviravolta emocional impactou Clara. Ela recebeu uma mensagem de sua irmã, mostrando interesse genuíno em visitar a fazenda e passar um tempo juntas, oferecendo apoio moral e emocional. A aproximação inesperada trouxe alegria e um misto de ansiedade, pois Clara sempre teve uma relação complicada com a família. Antônio percebeu a expressão dela e segurou sua mão discretamente, transmitindo segurança.
O gesto silencioso trouxe conforto e reafirmou que eles enfrentariam juntos qualquer situação. Na parte da tarde, uma média reviravolta estratégica surgiu quando Clara descobriu que uma feira de produtos orgânicos na cidade vizinha estava aberta para novos expositores. A oportunidade exigia planejamento logístico, transporte seguro, embalagens adequadas e estratégias de marketing, além de tempo para deslocamento e montagem do estande. Clara imediatamente começou a organizar a equipe, dividindo responsabilidades e estabelecendo cronogramas rigorosos. Antônio, sempre atento, auxiliou na preparação do transporte e ofereceu conselhos sobre negociação com fornecedores e clientes. Enquanto verificavam o sistema de irrigação, uma pequena reviravolta técnica ocorreu. Uma das bombas apresentou falha momentânea, ameaçando comprometer a irrigação de um setor de hortaliças. Clara, utilizando ferramentas já disponíveis e instruindo Lucas, conseguiu reparar rapidamente o equipamento, mostrando sua capacidade de solucionar problemas práticos sob pressão. Antônio observava cada movimento, impressionado com a combinação de conhecimento técnico e liderança prática de Clara. No meio da tarde, uma média reviravolta cultural trouxe alegria e inovação. Um grupo de artesãos locais propôs realizar oficinas de artesanato dentro da fazenda, aproveitando o espaço aberto e a atmosfera tranquila para ensinar técnicas tradicionais de Minas Gerais. Clara enxergou a oportunidade de unir cultura, turismo e valorização da propriedade, planejando cuidadosamente horários, logística e integração com a produção agrícola. Antônio apoiou a iniciativa, ajudando na organização de estruturas temporárias e garantindo a segurança do evento. Enquanto o sol começava a se pôr, uma grande reviravolta financeira surpreendeu Clara. Uma distribuidora de produtos orgânicos do Rio de Janeiro ofereceu um contrato anual para fornecimento de frutas e hortaliças, com pagamentos adiantado e possibilidade de expansão para outros estados. A proposta exigia análise cuidadosa, negociações e ajustes na produção para atender a demanda crescente sem comprometer qualidade. Clara sentiu o peso da responsabilidade, mas também a excitação de transformar a fazenda em um empreendimento ainda mais sólido e promissor. Antônio ficou ao seu lado, oferecendo suporte estratégico e emocional. Durante a noite, enquanto revisavam contratos e planejavam ações para os próximos meses, a segunda grande reviravolta emocional aconteceu. Clara percebeu o quanto estava profundamente apaixonada por Antônio e como ele também compartilhava desse sentimento. Eles conversaram longamente sobre sonhos, expectativas e medos, fortalecendo a relação de forma sincera e madura. O vínculo entre os dois se tornou mais sólido, criando uma base de confiança, carinho e parceria que seria crucial para os desafios futuros. Mais tarde, uma terceira grande reviravolta estratégica surgiu quando Clara identificou a possibilidade de cultivar uma variedade de frutas tropicais ainda pouco explorada na região. A implementação exigiria pesquisa sobre solo, clima, irrigação e mercado consumidor, além de investimentos significativos. Clara estava empolgada, mas consciente do esforço necessário. Antônio se comprometeu a apoiar a pesquisa e a execução, garantindo recursos e motivação para enfrentar o projeto. Juntos, planejaram cada passo, discutindo riscos e benefícios, fortalecendo a sinergia entre planejamento estratégico e ação prática. Ao final do dia, Clara caminhou pelos campos iluminados pela luz da lua, refletindo sobre os desafios, vitórias e aprendizados. Cada obstáculo superado, cada oportunidade aproveitada e cada momento de vulnerabilidade pessoal mostravam que o sucesso exigia paciência, dedicação e coragem. Antônio juntou-se a ela, compartilhando a tranquilidade do lago refletindo o céu estrelado, enquanto conversavam sobre o futuro da fazenda e de seu relacionamento. O momento era de reflexão, gratidão e fortalecimento da conexão emocional. Clara e Antônio estavam entrando em uma fase de crescimento e expansão, tanto pessoal quanto profissional. A paisagem noturna, com o aroma da terra, das flores e do café recém-colhido, simbolizava esperança, perseverança e a promessa de conquistas ainda maiores. Cada vitória vinha com esforço e sacrifício, mas também com aprendizado, reforçando que amor, trabalho e dedicação são inseparáveis quando se busca construir algo duradouro e significativo. O amanhecer chegou silencioso sobre a fazenda, com o canto dos pássaros e o cheiro da terra úmida misturado ao aroma de café fresco que saía da cozinha. Clara levantou-se cedo, ainda sonhando com a última conversa da noite anterior com Antônio, em que compartilharam medos, sonhos e planos para o futuro da fazenda. Ela sentia que algo importante estava prestes a acontecer, algo que testaria não apenas sua coragem, mas também a força do vínculo que estava crescendo entre eles. O dia começou. Com uma média reviravolta inesperada,
um evento de degustação de produtos orgânicos seria realizado em Belo Horizonte, e Clara recebeu o convite de última hora para apresentar frutas e hortaliças da fazenda. A pressão era enorme, pois o evento reunia chefes renomados e distribuidores influentes, mas também uma oportunidade única de expandir o negócio. Clara imediatamente começou a planejar a logística, selecionando os melhores produtos, embalagens apropriadas e transporte seguro, enquanto explicava à equipe a importância do evento. Antônio, como sempre, ofereceu apoio estratégico e emocional, garantindo que todos se sentissem confiantes e preparados. Enquanto organizavam os carrinhos de transporte, uma pequena reviravolta técnica surgiu. A temperatura da van refrigerada não estava funcionando corretamente, ameaçando comprometer produtos delicados. Clara rapidamente mobilizou Lucas e outros funcionários para reorganizar os produtos, utilizando caixas térmicas e gelo reciclável para manter a qualidade. Antônio observou a determinação e a criatividade de Clara, reconhecendo mais uma vez sua capacidade de liderar sob pressão. Ao chegar ao evento, uma média reviravolta social desafiou Clara. Concorrentes mais tradicionais questionaram a qualidade dos produtos da fazenda, insinuando que uma jovem recém-chegada não poderia competir com empresas estabelecidas. Clara manteve a calma, apresentou amostras e explicou todo o processo de produção sustentável, desde o cuidado com o solo até a entrega final, encantando chefes e visitantes com a autenticidade e o sabor natural dos produtos. Antônio, ao lado dela, sentiu orgulho de sua parceira e de sua coragem para enfrentar críticas de forma elegante e profissional. Durante a tarde, uma grande reviravolta estratégica ocorreu. Um grande supermercado da capital demonstrou interesse em fazer um contrato experimental para fornecer frutas e hortaliças frescas semanalmente. A negociação exigia atenção aos detalhes, planejamento logístico e capacidade de atendimento imediato. Clara analisou todos os pontos do contrato e definiu estratégias de produção para atender às exigências, incluindo o treinamento da equipe, reorganização da colheita e ajustes na irrigação. Antônio ajudou na revisão do contrato e no planejamento de distribuição, garantindo que cada detalhe fosse executado com eficiência. Enquanto descansavam após o evento, uma pequena reviravolta emocional fez Clara perceber a profundidade de seus sentimentos. Ao ver Antônio interagindo com a equipe, distribuindo responsabilidades e incentivando os funcionários, sentiu uma mistura de admiração e ternura. A percepção de que ele a apoiava incondicionalmente e acreditava em suas capacidades fortaleceu sua confiança e sua capacidade de amar sem reservas. No retorno à fazenda, uma média reviravolta logística surgiu quando perceberam que algumas entregas programadas não poderiam ser cumpridas devido ao tráfego intenso. Clara precisou reorganizar rotas, ajustar horários e redistribuir tarefas, garantindo que todos os clientes recebessem seus produtos pontualmente. Antônio, junto com Lucas, ajudou a otimizar o transporte, garantindo eficiência e mantendo a equipe motivada. Ao anoitecer, uma grande reviravolta emocional abalou Clara. Ao revisar cartas de clientes satisfeitos com os produtos da fazenda, ela percebeu que havia conquistado respeito e reconhecimento, mas ainda se sentia insegura sobre sua própria imagem e seu passado de rejeição. Antônio, atento à vulnerabilidade dela, a confortou com palavras sinceras, lembrando-a do quanto era talentosa, dedicada e admirável. Esse momento trouxe uma sensação de alívio e reforçou a confiança no relacionamento deles. Durante a noite, a terceira grande reviravolta cultural impactou Clara quando um grupo de músicos tradicionais mineiros ofereceu realizar uma apresentação na fazenda para valorizar a cultura local. Clara viu ali uma oportunidade de unir tradição, turismo e promoção da fazenda, planejando cuidadosamente horários, logística e integração com produtos e oficinas artesanais. Antônio apoiou completamente a iniciativa, ajudando na montagem de estruturas temporárias e garantindo que tudo fosse organizado com segurança e profissionalismo. Enquanto caminhavam pelos campos iluminados pela luz da lua, a segunda média reviravolta emocional surgiu quando Clara percebeu que cada conquista vinha acompanhada de sacrifícios. Ela refletiu sobre noites mal dormidas, trabalho intenso e preocupações constantes, mas também sobre como cada esforço era recompensado pela sensação de progresso e crescimento pessoal. Antônio segurou suas mãos, transmitindo confiança e lembrando que enfrentar desafios juntos fortalecia ainda mais o vínculo entre eles. Clara e Antônio sentados próximos ao lago, observando a lua refletida na água tranquila. Conversaram sobre sonhos, estratégias e emoções, refletindo sobre como cada obstáculo superado havia aproximado ainda mais suas vidas e corações. A sensação de que o futuro da fazenda e do relacionamento estava repleto de possibilidades e conquistas deixava-os confiantes e motivados para enfrentar o que viesse. O cenário da fazenda mudava a cada dia,
com cores, aromas e sons que refletiam o trabalho, a dedicação e a paixão de Clara e Antônio. O sucesso não era instantâneo, mas resultado de esforço contínuo, aprendizado constante e apoio mútuo. Cada vitória tinha seu preço, cada desafio era uma oportunidade de crescimento e cada momento de vulnerabilidade fortalecia o vínculo emocional entre eles. A noite avançou e os reflexos das luzes da fazenda sobre o lago criavam um ambiente mágico, propício para planos futuros. Cada conquista, desde pequenas vitórias no cuidado das plantas até contratos estratégicos com grandes clientes, mostrava que Clara estava pronta para enfrentar qualquer desafio com coragem, criatividade e determinação. Antônio permanecia ao lado dela, parceiro em todas as decisões, oferecendo força, amor e confiança. Fase decisiva, uma etapa de consolidação do negócio, fortalecimento do relacionamento e descobertas pessoais. Cada desafio superado e cada oportunidade aproveitada moldavam não apenas o sucesso da fazenda, mas também o crescimento emocional e profissional de ambos. A história da fazenda se tornava uma narrativa de coragem, amor e perseverança, e o futuro parecia promissor, cheio de realizações e momentos emocionantes. O amanhecer sobre a fazenda tinha uma leve brisa que balançava suavemente as folhas das árvores, espalhando o perfume fresco das flores recém-desabrochadas. Clara acordou cedo, como sempre, mas desta vez com uma sensação diferente. Havia algo no ar, uma expectativa positiva que combinava com a calma do lago e o canto dos pássaros. Ao seu lado, Antônio já preparava o café da manhã, organizando frutas frescas da colheita noturna e servindo pão caseiro com cuidado. A rotina matinal era agora preenchida por uma paz interior, fruto de conquistas e de um relacionamento que se fortalecia dia após dia. A primeira grande reviravolta do capítulo surgiu logo cedo. Uma importante rede de supermercados do sul do país entrou em contato interessada em fechar um contrato anual para fornecimento de produtos da fazenda. Clara sentiu a mistura de entusiasmo e apreensão. A oportunidade exigia planejamento minucioso, ajustes na produção e transporte eficiente para garantir que todos os produtos chegassem frescos e de qualidade impecável. Ela começou a organizar a equipe, distribuindo tarefas e reforçando a importância da atenção aos detalhes. Antônio, sempre ao lado dela, revisou contratos, sugeriu soluções logísticas e ajudou na preparação para negociações futuras. Enquanto planejavam a produção, uma pequena reviravolta emocional aconteceu. Clara percebeu, ao observar os funcionários trabalhando com dedicação, que sua liderança não dependia apenas de ordens, mas de empatia, respeito e confiança. Ela se emocionou ao ver como todos haviam se adaptado e crescido junto com a fazenda, e como cada pequena vitória era fruto de esforço conjunto. Antônio percebeu o olhar sonhador de Clara e sorriu, sabendo que aquele momento de vulnerabilidade revelava ainda mais a profundidade de seus sentimentos. No início da tarde, uma média reviravolta cultural trouxe novas ideias. Um festival de gastronomia tradicional mineira ocorreria na cidade vizinha, e Clara viu nisso a oportunidade perfeita para promover a fazenda e valorizar os produtos locais. Ela planejou cuidadosamente a participação, selecionando receitas que destacassem frutas e hortaliças da propriedade, enquanto os artesãos parceiros preparavam oficinas de artesanato para atrair visitantes. Antônio ajudou a organizar o transporte, montar o estande e coordenar horários, garantindo que tudo estivesse perfeito. Enquanto embalavam produtos para o festival, outra média reviravolta técnica surgiu. Um problema inesperado com o sistema de irrigação ameaçava atrasar a colheita de algumas hortaliças essenciais para o evento. Clara rapidamente mobilizou a equipe, utilizando ferramentas e recursos previamente planejados, conseguindo consertar o sistema sem comprometer a qualidade. Antônio ficou impressionado com a capacidade de Clara de resolver problemas sob pressão, reforçando a admiração e o amor que sentia por ela. Durante a tarde, uma grande reviravolta emocional marcou o capítulo. Clara percebeu que, apesar de todos os desafios, havia construído algo sólido não apenas na fazenda, mas em sua vida pessoal. Ela se permitiu refletir sobre o quanto havia mudado desde que chegou ali, de uma jovem insegura e rejeitada a uma líder confiante e respeitada. Antônio, ao notar seu olhar pensativo, aproximou-se e segurou sua mão. Não havia necessidade de palavras, o gesto transmitia amor, cumplicidade e a certeza de que enfrentariam tudo juntos. Ao final do dia, a segunda grande reviravolta estratégica aconteceu. Um renomado chefe de São Paulo, que havia provado os produtos da fazenda no festival, ofereceu uma parceria exclusiva para fornecimento de frutas e hortaliças premium em seu restaurante. A oportunidade exigia planejamento financeiro, adaptação na produção e um nível de exigência elevado, mas Clara aceitou o desafio com entusiasmo. Antônio ajudou a avaliar todos os detalhes do contrato,
discutindo estratégias de produção e logística, e reforçando a confiança de Clara na capacidade de cumprir todas as metas. Enquanto caminhavam pelos campos ao pôr do sol, uma pequena reviravolta social trouxe alegria inesperada. Vizinhos e clientes locais vieram visitar a fazenda, trazendo elogios, presentes simbólicos e apoio sincero. Clara se emocionou ao perceber o quanto havia conquistado respeito e amizade, e como cada pessoa na comunidade valorizava o trabalho realizado ali. Antônio, ao seu lado, compartilhou do orgulho e da satisfação de ver a fazenda reconhecida e admirada. No início da noite, uma terceira grande reviravolta emocional consolidou o vínculo entre Clara e Antônio. Durante um jantar simples ao ar livre, sob um céu estrelado, Antônio declarou seu amor de forma sincera, reafirmando que queria caminhar ao lado de Clara não apenas nos negócios, mas em todos os momentos da vida. Clara, emocionada, respondeu com o mesmo sentimento, selando uma conexão profunda construída ao longo de meses de desafios, conquistas e vulnerabilidade compartilhada. O amor deles, antes silencioso e discreto, agora se tornava explícito e celebrava a força da parceria e da confiança mútua. Enquanto celebravam juntos, a terceira média reviravolta cultural trouxe uma surpresa. Músicos e artistas locais, que haviam participado das oficinas e festivais, organizaram uma pequena apresentação na fazenda para comemorar o sucesso das conquistas de Clara e Antônio. A música, os aromas das flores e o brilho das luzes sobre o lago criaram um cenário mágico, tornando o momento ainda mais especial e memorável. Clara se emocionou ao perceber como todos os esforços da comunidade estavam alinhados com seu sonho e visão para a fazenda. No encerramento da noite, uma última pequena reviravolta logística reforçou o caráter de perseverança de Clara. Apesar do cansaço, ela revisou contratos, organizou entregas futuras e planejou novos projetos, garantindo que a fazenda continuasse crescendo de forma sustentável e organizada. Antônio, atento, acompanhou cada decisão, oferecendo conselhos, apoio e motivação. Eles perceberam que cada vitória vinha acompanhada de sacrifício, mas também de aprendizado e fortalecimento do vínculo entre eles. Clara e Antônio sentados à beira do lago, observando a lua refletida na água tranquila. O cenário, antes marcado apenas por desafios e incertezas, agora se transformava em um símbolo de conquistas, amor e futuro promissor. A fazenda prosperava, os contratos e parcerias consolidavam o negócio, e a comunidade reconhecia a dedicação e o esforço de todos. Clara e Antônio haviam construído algo duradouro, não apenas uma propriedade de sucesso, mas um relacionamento baseado em respeito, amor e cumplicidade. O sucesso não veio da noite para o dia. Cada passo exigiu trabalho árduo, planejamento cuidadoso e dedicação constante. Cada desafio superado fortaleceu a confiança e a resiliência de Clara e Antônio, mostrando que a perseverança, a empatia e o amor verdadeiro podem transformar vidas e realizar sonhos. A fazenda se tornava um exemplo de liderança, inovação e valorização cultural, enquanto o relacionamento dos protagonistas florescia, provando que, mesmo diante de rejeições e dificuldades, é possível encontrar felicidade, reconhecimento e amor. O sol se pondo no horizonte, tingindo o céu com cores quentes e refletindo nos campos verdejantes. Clara e Antônio permaneceram ali, mãos entrelaçadas, sentindo a gratidão por tudo que construíram juntos. O futuro da fazenda e do relacionamento estava aberto, promissor e repleto de possibilidades. O amor que floresceu entre eles, cultivado com paciência e dedicação, era agora base sólida para todas as conquistas que viriam. Finalizando de forma emocionante e feliz, encerrando a história com a sensação de realização pessoal e profissional, mostrando que dedicação, coragem e amor podem superar qualquer desafio. A história de Clara e Antônio provava que, mesmo quando o mundo parece rejeitar alguém, a confiança em si mesmo e a parceria verdadeira podem transformar a vida de maneira surpreendente e gratificante. Fim. Chegou até o fim? Então escreve amor nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.